mais. E se você tem vergonha de carregar a Bíblia, Deus, Ele vai fazer uma obra em sua vida. E você vai ter prazer em carregá-la. Amém? Aí enquanto eu falo, abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Depois que eu parei de carregar o Novo Testamento, aquele pequeno que distribui gratuitamente, eu carregava no bolso com a vergonha de carregar publicamente a palavra de Deus. Eu passei a carregar uma Bíblia maiorzinha. Mas quando passava no meio de alguns coleguinhas, de alguns amiguinhos, eu fazia de tudo para esconder ela, para que não me vissem com a Bíblia. Eu acredito que existem pessoas, ou existem ainda crentes que vão à casa de Deus sem carregar a Bíblia porque tem vergonha. Mas não tenha vergonha da palavra de Deus. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia. Você é um crente. Eu aprendi que a Bíblia é uma identidade do crente. Quando você carrega, você está se identificando que você é um servo, é uma serva de Deus. E outra, não tenha vergonha de carregar a Bíblia e de ser identificado como crente, porque a Bíblia diz que se você se envergonhar de Deus diante dos homens, Ele também vai se envergonhar de você e vai te negar diante dos seus anjos e diante dos homens. Amém? Então não tenha vergonha não, traga a Bíblia. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 3. O Senhor vai falar conosco nessa noite mais uma vez. Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis ou terminais agora pela carne. Os irmãos encontraram? Amém. Então eu vou ler novamente, amém? Sois vós tão insensatos, 3:3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Amém? Os irmãos perceberam, essa é uma indagação. O versículo termina com um texto, com um sinal de interrogação. Aí é o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta aos irmãos da igreja de Gálatas. E a pergunta de Paulo é: vocês são tão insensatos? Vocês são tão tolos assim, que tendo começado no Espírito, agora termina na carne? Como é que pode? Vocês são tão insensatos, são tão tolos, são tão imprudentes, para ter começado no Espírito e agora terminar na carne. E nessa noite, em poucas palavras, eu gostaria de falar sobre isso. Crentes que começam no Espírito e termina na carne. Existe um perigo em nós começarmos algo no Espírito e terminar na carne. O crente, ele não pode começar no Espírito e terminar na carne. Ele tem que começar no Espírito, continuar no Espírito e terminar no Espírito. Tudo na vida do crente deve ser baseada no Espírito. Ele tem que andar no Espírito. Ele tem que fazer tudo no Espírito. Porque se ele sai do Espírito, a coisa declina. A coisa vai para a carne. E quando a coisa vai para a carne, a vaca vai para o... A vaca vai pro... E eu aprendi uma coisa, que quando a vaca vai pro brejo, vocês já prestaram atenção que eu já gosto dessa palavra, a vaca vai pro brejo? Porque eu aprendi a importância de não se deixar a vaca ir pro brejo.
Quando a vaca vai para o brejo, é muito prejuízo que se tem, porque a vaca, ela proporciona leite, a vaca ajuda a arar a terra, a vaca proporciona alimentos, é muito dinheiro. Você, quando mata, proporciona carne, e quando ela vai para o brejo, você perde tudo isso e ainda gasta dinheiro para tentar tirar ela do brejo. E quando nós saímos do espírito e vamos para a carne, a vaca vai para o brejo, ou seja, existe um prejuízo muito grande, que muitas das vezes não pode ser reparado, porque quando a vaca não se consegue tirar do brejo, que precisa contratar um guindaste para tirar aquela vaca do brejo, para tentar tirar ela com vida de uma forma rápida e segura, porque se ela continuar lá no brejo, ela vai morrer atolada, aleluia, afogada na lama, e o prejuízo é muito grande. A mesma coisa você, quando começa no espírito e termina na carne. Os irmãos da igreja de Gálatas havia começado no espírito, havia começado de uma forma muito empolgada, obedecendo os mandamentos do Senhor, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Começaram naquele fogo, começaram naquele avivamento, naquela empolgação pelo Espírito, mas ao passar do tempo, ao passar dos anos, aleluia, a pressão, as coisas começaram a desviar eles do foco, e eles saíram do Espírito e entraram na carne. Aí o apóstolo Paulo, vendo a situação, ele entra e manda a carta dizendo: vocês são tão insensatos, eu não acredito que vocês são tão tolos, aleluia, ao ponto de ter começado pelo Espírito e terminar agora pela carne. E aplicando isso em nossas vidas, quantas coisas nós começamos pelo Espírito e terminamos na carne. Quantas das vezes nós, aleluia, ao sair de uma oração tão avivada, em um momento tão íntimo com Deus, em um momento tão sublime com Deus, em uma intimidade, uma relação tão constante, intensa com Deus, e Satanás vem para nos tirar daquele espírito, e de repente você que está no espírito entra na carne e começa a brigar com A, e começa a discutir com B, e começa a brigar com o filho. Começou no espírito e termina na carne. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas havia um vídeo, um áudio no WhatsApp espalhando por aí. Eu não sei se aquilo foi armação ou se foi verdade. Aonde a mulher, vocês devem ter ouvido, aonde a mulher, ela estava pregando a palavra, falando sobre paciência. E ela, porque temos que ser paciente, e aquele negócio tão bonito. E aí de repente, o filho dela começou a chamar: mãe, você quer lá? E ela: peraí, meu filho. E ela pregando, falando sobre a paciência, naquela eloquência, naquele negócio tão bonito. E o menino chamou de novo: mãe, e ele: peraí, meu filho. E aí, até o gato, o cachorro atrapalhou: vai pra lá, cachorro nojento. E ela falando sobre a paciência, e o menino insistindo: mãe, E aí a paciência já estava se esgotando. Ela começou no espírito, estava no espírito ali, e a criança: mãe, menino, sei que lá. De repente ela saiu do espírito de vez. Vá pra lá, seu menino. E saiu o nome, saiu aquilo, e sobrou até pro gato. É assim que acontece. Começamos no espírito e terminamos na carne. Aí eu fiquei pasmo, não pode ser possível uma coisa dessa. Ela estava falando sobre a paciência e não está vivendo a paciência. Entrou literalmente na carne, chamou o menino de filho de sei que lá, vai pra lá, e sobrou pro gato, sobrou pro cachorro, e xingou, e ela se embolou até nas palavras. E assim somos nós. As circunstâncias
nos leva a sair do Espírito. As adversidades nos levam a sair do Espírito. Mas Paulo ele nos adverte a nós não sermos insensatos, a nós não sermos tolos, a nós não sairmos do foco. O Senhor nos chamou para andar em Espírito e não pela carne. O crente ele não pode sair do Espírito pelas circunstâncias que ele sobrevém. O crente ele não pode sair do Espírito, aleluia, pelas dificuldades que lhe sobrevém. O crente ele não pode sair do Espírito pelos problemas que vêm tentar tirar a sua paz. Ele tem que andar em Espírito em qualquer circunstância, porque andar em Espírito quando as coisas estão boas é muito fácil, mas diante das pressões, diante da dificuldade, você, eu, nós temos que permanecermos em Espírito. Se você começou no Espírito, continue no Espírito. Se você, aleluia, iniciou, aleluia, no Espírito, continue no Espírito. A crente que começa, aleluia, uma campanha no Espírito no início do ano, vou ler a Bíblia no ano inteiro. Ele começa no Espírito, lendo Gênesis, lendo Êxodo, lendo Levítico, lê o Pentateuco todo no Espírito. Mas quando começa a chegar nos demais livros, nos livros históricos, aleluia, ele começa a ficar lá e cá, e de repente ele sai do Espírito e entra na carne, e em vez de estar lendo a palavra de Deus, não lê mais a palavra de Deus, mas lê todos os dias uma revista, lê jornal, aleluia, lê o que não deve, mas a palavra não lê. Crente que tem no seu coração propósito de falar com Deus, nem que seja por 5 minutos todos os dias, eu vou falar com o Senhor nesse ano, eu vou ter uma intimidade mais íntima com o Senhor, eu vou orar. Começa até bem no Espírito, mas de repente passa uma semana sem falar com o Senhor, porque só ora quando vai à igreja, só vai à igreja ao domingo. Ei, nós não podemos ser insensatos, nós não podemos ser tolos. O que você começa no Espírito tem que continuar no Espírito. Paulo ainda disse no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17: andeis no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque o Espírito e a carne limita-se entre si, para que uma não faça a vontade da outra. Mas Paulo ele diz: andeis no Espírito, comece antes no Espírito, para que, aleluia, não seja cumprido em sua vida a concupiscência da carne. Porque existem crentes, e as pessoas às vezes se perguntam: mas aquele homem, aquela mulher que pregava, que orava, que entregava revelações, que era uma bênção e agora está assim. E às vezes nós até duvidamos se era Deus ou não. De fato era. Começou no Espírito, mas agora está na carne. E Deus ele está nos advertindo nesta noite que nós não podemos ser desta forma. Nós não podemos começar no Espírito e terminar na carne. Nós temos que andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne, porque as obras da carne nos desvia de Deus, as obras da carne nos afasta de Deus, as obras da carne nos impede de entender as coisas de Deus. Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele é Espírito, e as coisas espirituais só se discerne espiritualmente. Na carne não se discerne nada, na carne não se entende nada, na carne não se sente nada que é do Espírito. Fica-se turbado, fica-se perturbado, confuso.
Porque existem crentes que têm anos na igreja, que vêm cultos e mais cultos, mas não entendem nada. Não há um crescimento espiritual, não se desenvolve espiritualmente. Ele não entende a pregação, ela não entende a pregação. Na hora da pregação dá um sono, dá um cansaço, um peso imenso. Isso é carne, meu irmão. Isso é carne, minha irmã. Eu não entendo porque eu não consigo orar muito tempo. Quando eu dobro o meu joelho, me dá logo vontade de levantar. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu leio até jornal, leio até revista, leio até outras coisas. Mas quando eu vou ler a Bíblia, começam os olhos a me encher de lágrimas, dá um sono. Eu não entendo nada. Isso é carne. Isso é carne. Precisamos sair da carne e entrar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. A nossa carne não deseja orar. A nossa carne não deseja jejuar. A nossa carne não deseja ler a Bíblia. A nossa carne não deseja cultuar ao Senhor. A nossa carne não deseja renunciar. A nossa carne não deseja, aleluia, clamar. Não deseja invocar ao Senhor. A nossa carne não deseja santidade. A nossa carne não deseja andar na integridade. A nossa carne só quer descanso, só quer água fresca, só quer a bênção, mas não quer pagar o preço em oração, em jejum, nas vigílias, na leitura da Bíblia. A nossa carne quer bênção, mas não quer buscar a dona da bênção. A nossa carne, aleluia, quer, aleluia, os prazeres desta terra, mas o Espírito que é o contrário. Ele quer que você ore, ele quer que você jejue, ele quer que você clame, ele quer que você renuncie, ele quer que você busque, ele quer que você busque, ele quer que você clame. É a quem você vai dar mais credibilidade, a tua carne ou o Espírito. Andeis em Espírito, Paulo falou. Paulo falou aos Gálatas: olhe, vocês começaram no Espírito, mas agora estão na carne. Mas aí vai um conselho, aí vai receita: ande no Espírito e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne, porque uma fica lutando contra a outra. Então ande no Espírito. Aleluia. A todo tempo em Espírito. Algum tempo atrás eu não entendia o que era andar no Espírito. Eu me perguntava como isso é possível. Andar em Espírito 24 horas, o que é isso? Como é isso? É ficar 24 horas orando, é ficar 24 horas na igreja, é ficar 24 horas lendo a Bíblia. Como é isso possível? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Isso não é possível. Talvez seja essa a sua indagação. Mas Deus não nos dá nada que não seja possível para nós fazermos. Andar no Espírito não é você andar 24 horas orando. Andar no Espírito não é você andar 24 horas lendo a Bíblia. Andar no Espírito não é você ficar 24 horas ali em jejum e oração. Até porque isso não é possível, porque nós trabalhamos, estudamos, temos os nossos afazeres. Mas andar no Espírito é quando a carne dizer: faça aquilo que é errado, aleluia, que o Espírito não se agrada, que Deus não se agrada. Você dizer para a tua carne: não, aqui não tem vez para você, aqui a vontade é do Espírito, a vontade é de Deus, agradar a Ele e a Ele, somente a Ele. É fazer isso no teu trabalho, é fazer isso na tua casa, é fazer isso onde você estuda,
é fazer isso lá no meio da tua vizinhança, é fazer isso em todos os lugares. Quando a carne, aleluia, se levantar para fazer o que é errado, para falar mal da irmã, para falar mal do irmão, para falar mal do pastor, para falar mal do ministério, você dizer: não, a minha língua não pode ser mais forte do que o Espírito que o Senhor me deu. Eu não vou, aleluia, a vontade vem, mas eu não vou falar, aleluia. Quando a vontade vier de dar o nome, não, eu vou glorificar, eu vou me policiar, porque a Bíblia diz: vigiai e orai. Eu vou vigiar, eu vou orar, eu vou andar em espírito e não vou cumprir a concupiscência da carne. Aí o teu espírito vai sendo fortalecido. Aí você vai começar a entender as coisas espirituais. Você vai discernir tudo e todos, mas ninguém vai te discernir. Você vai entender tudo e ninguém te entende, porque o homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Diz a palavra de Deus: você precisa dar em espírito. Não entende nada na igreja. Isso é carne, meu irmão. Isso é carne, minha irmã. Sabe quando o culto, aleluia, está pegando fogo e você não sente nada? Isso é carne, aleluia. Quando passa 5 minutos, aleluia, no horário de acabar o culto, e você fica agoniado, desesperado, aleluia, aleluia, não vendo a hora de terminar. Isso é carne. Se lembra quando você começou, que você queria sempre orar? Você queria sempre estar em um culto de oração. Você queria sempre estar na igreja. Você queria sempre estar ali na presença de Deus. Não queria mais estar entre os escarnecedores. Não queria mais mentir. Não queria mais vestir aquelas roupas devassas. Não queria mais ser o que não podia. Você queria andar em santidade. Mas agora você perdeu, aleluia, essas coisas. Você começou no espírito, mas agora está na carne. Aleluia, mas eu tenho receita para você. Dê meia volta, ainda há tempo, ainda há oportunidade para a tua vida. Ainda há tempo. O pastor Gilson estava pregando, se eu não me engano foi na terça-feira passada, e após eu dar essa palavra lá, ele trouxe outra palavra. E ele pregou, ele falou sobre Ló, o sobrinho de Abraão. E ele disse que Ló, quando os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló cresceram de uma forma tão grande, que não havia mais espaços naquele local para ficar o rebanho dos dois. Foi quando o Abraão sugeriu a Ló: olha, pouco é espaço para os nossos rebanhos. Escolha você a parte que você quer ir e eu vou para o lugar oposto. Ló, ele, por andar com Abraão, ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele agradava a Deus. Ele temia a Deus. Ele não era adorador de ídolos como os seus parentes. Ele era adorador de Deus como seu tio Abraão. E por isso ele saiu do meio da parentela idólatra. Ele começou no espírito, seguia Abraão. Mas quando ele decidiu, a Bíblia diz que Ló olhou para a banda de Sodoma, para as campinas de Sodoma, e estendeu a sua tenda. Ele estendeu, a Bíblia diz no plural, as suas tendas até Sodoma. Primeiro ele se estabeleceu nas campinas. E depois ele foi estendendo, foi descendo. Foi descendo, e foi descendo, e estendendo umas tendas. E estendendo umas tendas. Até que ele chegou em Sodoma. Até que ele se estabeleceu em Sodoma e Gomorra. E lá em Sodoma e Gomorra,
Ele não era mesmo Ló que adorava a Deus quando estava com o seu tio Abraão. Ele não era o mesmo Ló que, aleluia, temia a Deus. Agora era um Ló, aqui a família estava, aleluia, no meio de uma nação idólatra, e uma nação profana, e uma nação, aleluia, perversa, que se esquecia de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que mesmo Ló, tendo começado no espírito e terminado na carne, ainda havia esperança para ele. Sabe por quê? Porque havia alguém que estava no espírito orando por Ló. Quando Deus decretou, aleluia, a destruição de Sodoma e Gomorra, aleluia, Abraão falou: Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor vai matar o justo com o ímpio, Senhor. E Deus falou: se tiver lá um justo, eu pouparei por amor do justo. E, aleluia, Abraão intercedeu por Ló. Deus enviou um anjo até Sodoma e Gomorra, tirou Ló, e Ló teve tempo de Ló sair daquela cidade. Aleluia, eu quero te dizer, ainda há tempo para você voltar ao Espírito. Mas o problema é que nem todo mundo quer sair da carne e entrar no Espírito. Sabe por quê? Ló queria sair e saiu. Os filhos e as filhas de Ló saíram. Mas a mulher de Ló, ela não queria andar no Espírito. Ela queria ser salva, mas não queria andar no Espírito. Quando ela estava saindo daquela cidade, quem sabe ela não lembrava dos prazeres, dos momentos carnais que aquela cidade lhe proporcionava. E assim somos nós. Nós queremos ser salvos, queremos ir para os céus, queremos as bênçãos de Deus. Mas Deus envia o seu anjo, manda a sua palavra e diz: olha, venha, e não olhe para trás de maneira nenhuma. Olha, siga em frente e não olhe para trás. Ande no Espírito e não ande na carne. Nós queremos ser salvos, mas não queremos andar no Espírito. E o preço da indecisão daquela mulher levou ela a olhar para trás, e vocês conhecem o resultado. E você e eu queremos o mesmo. É dessa forma que nós queremos viver. Nesta noite, Deus, Ele veio falar comigo, Ele veio falar com você. O tempo está chegando, a hora está chegando. Breve, as trombetas vão soar, e somente aqueles que andam no Espírito vão atravessar os portais celestiais. Deus nos convida a voltarmos a andar no Espírito. Deus te convida hoje a voltar a andar em Espírito. Aleluia, abandona as obras da carne, ande no Espírito, para que as obras da carne não sejam cumpridas em sua vida. Você está entendendo? Fique de pé, por gentileza. Andar no Espírito não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E por isso aqueles irmãos começaram no Espírito e terminou na carne. Porque andar no Espírito é uma manutenção que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias deve se fazer a manutenção. Como essa manutenção, Levítico, o fogo arderá continuamente no altar. Tira a cinza, coloca a lenha e o fogo não se apaga. Aí amanhã tira a cinza que queimou, coloca a nova lenha e o fogo não apaga. E depois da manhã tira a cinza novamente, coloca a lenha e o fogo arderá continuamente sobre o altar
e não separará. É você lendo a palavra, é você orando com Deus, é você jejuando, é você se separando, é você renunciando. Aí você vai andar no Espírito. Amém? Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Meu Deus, meu Pai, aqui é a tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Senhor, muito de nós, Senhor, começamos no Espírito, assim como os irmãos da igreja de Gálatas. Mas na verdade, Senhor, agora já estamos na carne. Estamos tão distanciados do Senhor, Pai, que nem sequer nos demos conta, Senhor, dessa distância. Oh Deus, mas a Tua palavra, ela nos ilumina. A Tua palavra, Senhor, ela nos expõe e nos mostra a nossa realidade. Meu Deus, te pedimos misericórdia nessa hora. Oh meu Deus, que nesta hora, Senhor, viemos nos arrepender, Senhor, de onde caímos, e que possamos voltar às primeiras obras. Oh meu Pai, nos dá força para que possamos andar em Espírito. Nos dá força, Senhor, para que possamos, Senhor, andar segundo a Tua vontade. Oh meu Pai, vai fortalecendo cada crente nessa hora. Oh meu Deus, que viemos reduzir a nossa carne a nada, e que possamos nos fortalecer no Espírito, ó Pai. Oh meu Pai, que viemos brilhar cada vez mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha dia após dia até ser perfeito. Oh meu Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda, Pai, este homem, ajuda esta mulher a andar no Espírito, em seu trabalho, em sua casa, na faculdade, na escola, no colégio, na rua, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos no Espírito, que a tua palavra esteja em nosso coração, que a tua graça esteja em nossas vidas, que a tua unção esteja sobre nós. Meu Deus, dá-nos os olhos espirituais para que possamos enxergar aonde estão as obras do diabo, para nos desviar da tua presença, e que possamos, Senhor, nos desviar, Senhor, das obras do mal. Oh meu Deus, nos dá sensibilidade, nos dá, Senhor, discernimento. Oh Pai, faz a tua obra, Senhor, no meio do teu povo, faz a tua obra no meio da tua igreja, faz, Senhor, uma obra do teu Espírito e fortalece os fracos, em nome de Jesus. Queremos andar em Espírito, queremos te agradar. Oh Deus, ajuda-nos a não, Senhor, a distanciarmos do Senhor. Oh Pai, que possamos continuar em Espírito até a tua vinda, e que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado em nós, que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, em tudo que viemos fazer, que seja, Senhor, na base do Espírito. Nós te pedimos, amado Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Dê graças a Deus e dê a Ele uma forte salva de palmas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces comunhões do seu Santo Espírito esteja com todos nós, hoje e para sempre.